E a ideia de convidar, Júlio, veio de um comentário importante que o Vitor fez. E quando se iniciou esse debate, o transporte público e tal, o Vitor lembrou uma coisa que era importante. Ao longo do tempo, onde benefícios foram criados, eu sei que trabalhando na prefeitura, isso é a dificuldade que a autoaviação passa por isso, os benefícios foram jogados na conta da própria empresa. O Vitor lembrou isso. Sim. Então, quando nós criamos o deficiente físico, o idoso, o isto, ou aquilo, aquilo foi, alguém está pagando essa passagem. E essa discussão toda que surgiu, mas assim mesmo o preço da passagem, ela tem sido alta. E por que tem sido alta? E essa discussão que nós trazemos aqui, porque nos parece que o grande estupim, não foi o único, mas o grande estupim de todas essas manifestações é o preço da passagem, é o transporte público, do qual tu tem um conhecimento enorme que nós sabemos disso. Boa noite, Júlio. Boa Obrigado noite, por ter vindo Vitor. aqui. Boa noite. Boa noite, internautas. Realmente... As orelhas arderam muito nas últimas semanas? Não, a gente já está acostumado. Acostumada. Realmente está sendo muito, vamos dizer, problemático mesmo a situação do transporte público, né? E ele não é pontual daqui, ele é nacional, ele é um problema nacional, né? Então, a gente sempre discute só diretamente, né, esses pontos que nem falasse, gratuidade, coisa, né, mas nós temos que ver, assim, historicamente também o transporte, né, como é que ele chegou a esse ponto aí, né, porque se nós vamos, assim, vamos dizer, recordar Montenegro, por exemplo, né, como é que começou o transporte de Montenegro? Montenegro começou com barco, né, inicialmente, da Porto Alegre, né. Os vapores e as gasolinas. E as gasolinas, Era um transporte barato, né, demorado, né? E daqui a pouquinho vem o imperialismo econômico, né? Dizendo que tem produto melhor no mercado. Bom, aí o que ocorre, né? Aí se abandona tudo, né? Que tinha, né? Que nem nós tínhamos aqui um sistema, né? De navegação bem evoluído, né? Com barragens, inclusive indo até São Sebastião do Caí, né? E foi abandonado, né? Bom, isso no início do século XIX, né? Depois tivemos o mesmo problema, né? E já nos anos aí 60, né? Com o transporte ferroviário. Montenegro estava muito bem servido, o transporte ferroviário, né? Atendia, né? Também tinha um custo bem adequado, barato, né? Porto Alegre tinha os bondes, né? Então, o que houve ali, né? Veio a indústria dos caminhões vieram dos Estados Unidos, da Europa, para o Brasil. E ali se plantou na população, né, dizendo assim que o transporte de trem, o transporte de bonde era ultrapassado, estava fora de moda. Que agora tinha o ônibus, né, tinha o caminhão para as cargas, né, e ali então também, né, foi abandonado tudo, né, foi perdido tudo, uma infraestrutura toda, né? E o que está se vendo hoje é a mesma coisa. É o imperialismo econômico americano, né? A gente está vindo com a indústria automóvel, o europeu, né? Estão dizendo que o melhor é o automóvel. Basta a gente ver na mídia, né? Que é só o automóvel que é bom e virou uma cultura o automóvel, né? Então quando a gente fala do problema do transporte público, né? A gente tem que olhar, ver o que realmente está se perdendo, né, com essa, vamos dizer, com essa falta, né, de iniciativa, vamos dizer assim, de políticas, né, para o transporte público, né. Então, esse é o grande problema hoje, né, que não tem como tu salvar o transporte público com ônibus, né, porque foi deixado tanto de lado, porque isso aí já vem dos anos 70, né, porque para vocês saberem, né, por exemplo, nós até os anos 70, né, nós tínhamos 65% a 68% da população no interior, né? E essa matriz inverteu a partir dos anos 70, né? O chamado êxodo rural. Exatamente. Hoje então, os centros urbanos... Nós estamos com mais de 70%. Estão nos centros urbanos. Nos centros urbanos e 30 e poucos por cento no interior.
E o governo demorou muito, né, para tomar algumas atitudes, né, de organizar esse transporte, né? Então, hoje a gente se diz assim que o transporte público é o setor mais amador do meio, né, de prestação de serviço que existe, né? Porque antes até tinha o setor de construção civil, né, que era muito amador. Hoje se diz que é o transporte público. Porque não há investimentos no transporte público. O transporte em geral, o transporte de cargas, né, ele é monitorado por satélite, né? A logística é uma ciência que evoluiu nos últimos anos, no último século, assim, de uma forma maravilhosa. Mas o transporte urbano, especialmente, o transporte de pessoas, não evoluiu desta mesma forma. E então hoje nós temos isso nas cidades de muito automóvel, né? Uma pessoa por veículo às vezes, muito automóvel, e entre esse pouco espaço, enormes ônibus, enormes vagões, automóveis, tentando conviver, tentando também transportar pessoas. Isso nas grandes cidades. Montenegro, hoje, nós vemos a geografia da cidade ajuda também para que haja esse apertamento, né, mais nas ruas do centro, em que automóveis e ônibus brigam pelo espaço. Mas, Júlio Herli, tudo isso desemboca em que o transporte ainda não, embora seja público, não é popular, porque o preço das passagens ainda é a questão maior e levou o Brasil a essa efervescência atual a partir de um aumento de 20 centavos nas passagens de São Paulo. Como é que a Aviação Montenegro vê isso e a planilha de custos da Aviação Montenegro? Me garante que o que se cobra hoje em Montenegro é uma passagem justa, onde a empresa pode tirar a sua parte, pagar os seus custos e o usuário se sentir bem atendido. Vitor, realmente quando falasse, vamos buscar desde o início, né, falasse os veículos realmente são veículos grandes, né, dá aquela impressão no meio do trânsito, né, que estão ocupando o espaço do automóvel. Mas o pessoal tem que pensar que um ônibus está transportando 40 pessoas. Ele está levando, ele está substituindo 40 automóveis, né? Ele produz em poluição, né, 90% menos que esses 40 automóveis, né? E se vamos comparar com moto, né, muito maior, né, essa parte assim do equilíbrio, né, ecológico, né? Quanto à planilha, né, Vitor e Marcos, né, nós estamos assim, tendo uma evolução de redução de usuários no transporte público, né? Isso, Montenegro está ocorrendo assim desde 2009, né, quando houve essa grande crise econômica mundial, né, que foi incentivado no Brasil, né, a venda do automóvel, né? Então, Montenegro não ficou de fora, né? Pode perceber, né? Faz parte desse Brasil. Há 5 anos atrás, se tu olhasse Montenegro, vamos dizer, tirasse uma fotografia do horário de rush, talvez teria menos que a metade dos automóveis que tem hoje. Como aquele pessoal se deslocava com ônibus, né? Se deslocava com ônibus. Hoje não se desloca com ônibus. Então, esse é o principal fator. Então, o que é uma planilha de custo? Uma planilha de custo, ela rola todos os custos envolvidos no transporte, né, desde mão de obra, combustível, a parte de manutenção, peças, tudo, né? E é dividido pelo número de usuários, pagantes. Aí, Dr. Marcos, pagantes. É muito importante, né? Então, o que é, por exemplo, e cada vez mais reduz o número de pagantes. Se mantém ainda muito o pessoal gratuito, né? Porque ele se torna num volume cada vez maior, né? Quem é que tem passagens gratuitas hoje em Montenegro? Idoso acima de 60 anos? Nós temos praticamente em torno de 11 faixas aí, né, de gratuidades, né? Temos o idoso, que é livre, né, a partir de 65 anos. 65. Né? Temos o deficiente físico,
com acompanhante, né, que se ele realmente tiver dificuldade de locomoção, né. Temos fiscais da prefeitura, tem os praças da Brigada Militar, né, também, né, Devidamente fardados? fiscais do Ministério do Trabalho, meia passagem para estudante, que é uma gratuidade também, que o outro paga a outra metade, né? Alguém paga. Professores também, tem 30%, né? E seria isso aí, são em torno de 11 aí que eu não consigo assim. E o grande problema é o seguinte, né? A gratuidade não é o problema. O pessoal fala muito, mas ele viaja, não paga, mas ele também não vai alterar nada. Altera muito, porque tu tem que ter um controle eficiente para controlar a gratuidade, né? Tu tem que ter um custo maior com material, com treinamento, então nem se fala, né? Tu ocupa, por exemplo, na preparação da mão de obra, né? Nós temos assim uns modos de treinamento de 40, 60 horas para formar o motorista e o cobrador, né? Tu ocupa mais de 50% dessas horas mostrando o que é documento de gratuidade, né? Então isso aí também, e isso aí é outro problema também que vai ao tempo, né? O pessoal se desgasta, o funcionário, né? Ele cria, eu estava ouvindo muito aqui, né, a parte da segurança, nós temos um estresse do motorista sobre o controle das gratuidades, né? Então, o motorista também tem uma carga de estresse, não só do trânsito, sim, porque ele também é ali um trabalhador que tem responsabilidades, né, com algumas outras coisas além do trânsito, né? E ele é treinado para tratar pessoas, eu quero crer, né? sim. E para manter um controle sobre gratuidade, sobre idades limites para pagar passagem, etc, etc. Então a gente já fez uma simulação, né? Nós poderíamos ter um 30% menor do custo de transporte se não houvesse a gratuidade, né? Porque o controle. Mas voltando à planilha, né? Então o que aconteceu só te fazer uma pergunta. Especificamente com a planilha? Então o custo seria 30% da gratuidade do preço da passagem. Considerando então, a cobrança, o sistema da cobrança tudo, e tudo. 30% o controles, a parte, né, Quer dizer, na verdade não há passagens gratuitas, alguém paga. Alguém paga, o outro usuário vai pagar daquele. E aí o custo da passagem é mais alta do que poderia ser. Sim, exatamente. Né? Então, quando vamos supor, hoje nós estamos declarados, que a gente diz, declarados é aquele cara que se identifica, né? Porque tem esse outro problema, né? Tu não pode obrigar o cara vamos dizer, a tirar o cartão da bilhetagem, né, gratuito, para identificar ele em todas as viagens, né? Ele tem a prerrogativa de não se identificar, né? Só com o documento mostrando a hora, né? Então isso é outro problema, né? Então ele não é identificado no sistema. Então nós temos hoje identificado no sistema 16,5%, né, em média, de pessoas identificadas com gratuidade hoje aqui em Montenegro. A gente calcula que passa aí dos 21%, 22%, né? Bom, em relação a perguntar sobre a planilha, né? Como estamos com a planilha, né? Nós aqui na cidade de Montenegro, né, a gente tem ainda, né, a planilha também, a antiga planilha do JPOT, ela foi atualizada, né, pelos os técnicos, né, que hoje estão em outras faculdades, aí, como os irmãos Cased, né, que estão na FAT, na Fundação de Apoio à Tecnologia de São Paulo, que a gente sempre está se atualizando, né, com esse pessoal para atualizar, porque para o pessoal assim, ter conhecimento, o JPOT foi um grupo de trabalho criado, né, nos anos 70, né, pelo governo federal, né, e ele criou em 83 a primeira planilha, né, tipo, em cima da dificuldade que existia, né, de se definir uma tarifa, né, eles criaram um estudo, né, com parâmetros, né, de consumo, né, de mais ou menos médio a nível nacional, né, e esse trabalho continuou, fizeram um outro trabalho em 1993, né, porém esse grupo ele ficou sem objetivo em 1988, com a nova Constituinte. A nova Constituinte ela foi perversa nessa área do transporte.